O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão na sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, hoje a palavra é bastante forte para nós. Coloquei aqui 5 pontos de meditação, trazendo também à luz o contexto dos novíssimos, né? A vida eterna, pensar na nossa morte, pensar no céu, pensar no inferno, enfim. Primeiro ponto, né? Aqui o livro da sabedoria, o texto nos diz, o primeiro versículo: são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Vendo as obras, não reconheceram o artífice. É aquele que se esquece porque foi chamado. O que a sabedoria, o livro da sabedoria denuncia hoje é a ingratidão, a cegueira, a superficialidade, que hoje podemos trazer para nós, né, consagrados, uma comunidade. Aparece no consagrado aquele que perdeu o primeiro amor. Aliás, né, eu digo primeiro amor, mas não acredito que esta coisa de voltar ao primeiro amor seja uma coisa tão verdadeira assim, né? Porque o primeiro amor é sempre o primeiro amor. A gente tem que superar essas coisas de primeiro amor, né? Tem que ser mais do que o primeiro amor. O primeiro amor serviu para o impulso, e a gente tem que lembrar, obviamente. Mas, a partir de agora, ficar lá voltando, não, tem que ser um segundo amor mais forte. Enfim, entendemos. Mas aqui, né, podemos trazer para nós, né, consagrados, aqueles que viram milagres da graça, mas agora vivem como se tudo fosse normal. Contemplaram a beleza de Deus, mas agora buscam consolo nas criaturas, nas pessoas, nas situações. Foram atraídos pela glória de Deus, mas agora querem reconhecimento humano. Começaram com oferta, e o que aconteceu? Agora vivem como funcionários. A crise, e tenho pensado muito nisso esses tempos, né? Muitas vezes a crise não é somente o cansaço, não é somente o trabalho demais. E o que o livro da sabedoria hoje vem nos alertar, que quando o homem não adora, ele deforma a própria alma. Consagrado que não adora mais, que não se prostra mais, que não se deixa ferir por Deus mais,
inevitavelmente entra em crise vocacional. O consagrado, que não dá glória a Deus, vai acabar dando glória ao próprio umbigo. E não há vocação que sobreviva ao culto do próprio ego. Podemos entender aqui que a raiz de toda a crise ela é teológica, porque muitas vezes nós nos esquecemos o porquê nós fomos criados. Você foi criado, você é consagrado para a glória de Deus. É isso que você tem ouvido esses dias todos aqui. Foi criado para isso. E nós não podemos nos esquecer. Depois, o evangelho de hoje, São Lucas, ele faz este alerta, né? Ele lembra de Noé, depois ele lembra de Ló. E o que ele diz, né? As pessoas naquele tempo comiam, bebiam, compravam, davam-se em casamento, até que veio o dia. A denúncia de Jesus aqui não é sobre os pecados. Ele não está falando de pecado, não. Está falando de pecado escandaloso, porque pecado todo mundo tem. Mas ele está falando aqui da rotina anestesiante. Reuniões, escala, apostolados, formações, eventos, tudo aparentemente santo, mas vivido sem coração, sem entrega real, sem risco, sem fogo. Comiam, bebiam, mas chegou o dia. É possível ser consagrado e viver como um pagão. É possível estar numa comunidade, viver dentro da igreja e viver como um pagão, um batizado com uma agenda pastoral. Jesus ele diz, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Hoje ele diria, organizavam, executavam, planejavam, faziam apostolado, enquanto o coração morria. A rotina, quando não se tem Deus, é mais perigosa do que o pecado, porque mata devagar. Mata sem a pessoa perceber. De repente chega o dia da verdade, o dia da vocação que implode, o dia em que a pessoa percebe que viveu 10 anos sem entrega real. Nós não podemos tirar Deus da nossa rotina. Nascemos para dar glória a Deus. E nosso Senhor ele continua no Evangelho, terceiro ponto. Um será levado, outro será deixado. Ele dá vários contextos aqui. Um está na cama, outro também está na cama. Um vai ficar dormindo, outro vai ser levado. Um está cozinhando, um vai ser levado, outro vai ficar... É assim, né? E aqui é uma clareza brutal de nosso Senhor. Significa que mesmo nós caminhando juntos, nem todos serão salvos. É a realidade. Isto pode se aplicar muito à nossa vida. Porque mesmo vivendo a mesma regra, mesmo vivendo as mesmas coisas, né? Nem todos perseverarão. Mesmo vestindo a mesma consagração, nem todos serão encontrados como fiéis. E o juízo, ele é pessoal. Não adianta ser consagrado, consagrar-se a Deus. Não adianta ofertar a vida, dizer, né, da boca para fora. O coração ele precisa estar no altar. Eu estava pensando, né, mas às vezes a gente acompanha algumas pessoas mais ou menos em crise. Às vezes não, né? Muitas vezes eu entro em crise. E a gente pode colocar, é interessante, a gente se esconde sempre diante de algumas desculpas, principalmente quando vem a crise vocacional. 3 desculpas eu defini aqui, né? Uma delas, né? Nossa, como está difícil a comunidade, as coisas na comunidade. Assim. Depois, né? Estou tão cansado, que é uma realidade, nós vivemos cansados. Ou então, eu não sinto mais nada, não estou sentindo mais nada de Deus. Parece que as coisas passam aqui, eu não tenho sensação nenhuma. Entendamos uma coisa, né? No dia do juízo, Cristo perguntará assim: você deu a vida ou ficou esperando que alguém lhe desse a vida?
No juízo, Jesus ele não perguntará se o ambiente ajudou ou não, se você estava preguiçoso ou não, se você estava cansado ou não, se você estava sentindo ou não. Ele vai dizer assim: e aí? Você se ofereceu? Precisamos nos perguntar aquilo que nós vamos viver depois aqui. Porque nós vivemos para dar glória a Deus. Nós vivemos para o céu. Os novíssimos, quando nós pensamos na eternidade, expõem para nós, às vezes, uma mediocridade espiritual, às vezes uma covardia. A eternidade ela não aceita meia entrega. A crise da oferta de vida às vezes nasce porque nós não pensamos mais na morte. Às vezes nós vivemos como se o tempo fosse infinito, como se Deus pudesse esperar, como se a vocação fosse automaticamente renovada. Mas a morte está próxima. A eternidade está em jogo. O juízo é inevitável. O céu é conquista. O inferno é real também para nós. Para os padres, para as freiras, para os consagrados. A vida consagrada não é refúgio de gente frouxa. É fornalha de mártires. Quem entra para não sofrer já entrou morto. Os novíssimos, a eternidade te faz uma pergunta direta a você, consagrado. Você quer salvar a sua alma ou apenas sobreviver dentro da comunidade? Porque existem pessoas que sobreviverão anos, mas não perseverarão um único dia diante do Cordeiro se não se converterem agora. E o sofrimento, entendamos isso, é o termômetro desta autenticidade daqueles que querem viver diante de Deus. Quem foge da cruz perde a vocação. Entendamos isso. A crise de oferta de vida nasce quando o consagrado passa a tratar o sofrimento como um problema. Em vez de tratá-lo como altar, trata como um problema. O sofrimento humilha, purifica, amadurece, queima idolatrias, revela onde está o teu coração. Reconduz a glória de Deus. O sofrimento é o selo da consagração. A comunidade nova nasce da cruz, vive da cruz e só se sustenta pela cruz. O consagrado que rejeita a cruz, rejeita o próprio carisma. Às vezes entramos em crise porque é o primeiro passo, porque rejeitamos sofrer por Deus. Deus, e acredito, tudo aquilo que nós estamos vivendo nestes tempos, acredito piamente que Deus está levantando consagrados fortes, inteiros, maduros. Eu creio que deste tempo nascerão homens, mulheres consagrados que se levantarão para serem mártires. Não vítimas de vitimismo, essas vítimas eternas que passam a vida reclamando das lideranças, das exigências, da rotina, da vida. Não, mas consagrados que sangram por amor a Deus. Não porque Deus seja exigente demais, mas porque nós queremos oferecer a vida por amor. A sabedoria, o livro da sabedoria grita: reconheçam o Criador. Jesus está gritando, o tempo está próximo, o tempo está acabando, a igreja está gritando para nós: ofereçam a vida enquanto há tempo para ser oferecida. Nós precisamos ser este holocausto vivo, ou senão a nossa vida será estéril, apenas uma certidão bonita, cobrindo algo que não dá fruto. Demos glória a Deus, vivamos para dar glória a Deus. Nós nascemos para isso, agora inteiros, consumidos, sem reserva, sem medo, sem desculpas, porque no fim só permanece fiel quem teve coragem de morrer antes de morrer. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.